Glória a Deus, boa noite a todos. Leio com vocês Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Vá abrindo a sua Bíblia aí. Mateus 6, verso 25 ao verso 34. Que Deus venha falar aos nossos corações hoje, mais uma vez. Aleluia. Mateus 6, verso 25 ao verso 34. É bem verdade que a minha tradução vai estar talvez diferente um pouquinho da sua, mas o sentido, a originalidade da ideia é a mesma. Então vamos à leitura. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou em algumas outras traduções, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhe para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, uma das coisas que eu acredito muito, que causa angústia, pavor no ser humano, não em sua totalidade, mas na grande maioria, é a obscuridade do amanhã. O amanhã é algo que nós não sabemos o que está por trás. Entre aqui e o amanhã existe uma cortina, existe coisas que estão no amanhã que nós não sabemos, situações que vão acontecer que nós não sabemos, e isso em algumas pessoas acaba causando uma certa inquietação, ansiedade, porque ele quer antecipar as coisas do amanhã para o hoje. Me lembro muito bem, em 2005, no início ali de 2005, janeiro, tinha um colega de trabalho recém-chegado na Irlanda, e na hora do almoço nós estávamos conversando, e o nome dele era Roberto. E ali naquela conversa eu perguntei: e aí, Roberto, quais são os seus projetos aqui nesse país? Tinha um mês que ele estava ali. Então eu me lembro que ele me disse: olha, Ednésio, até dezembro de 2005, até o final desse ano, eu quero estar aqui com a minha filha de 2 anos e com a minha esposa, e tocar a vida aqui por um bom tempo. Esse era o projeto do Roberto. E eu falei: que Deus venha te abençoar, meu amigo, que você possa conceder, que Deus possa conceder o desejo do seu coração. Então ele elaborou esse projeto, até dezembro estar com a família dele. E no final daquele ano, em dezembro, Roberto estava dormindo em seu quarto, e no seu quarto havia um motor que aquecia, um sistema que aquecia toda a casa, e o motor ficava dentro do quarto do Roberto.
e ele estava dormindo, e esse motor estava ligado, e esse motor deu problema, e começou a liberar fumaça dentro do quarto do Roberto, e o Roberto dormindo, sem se perceber, ele e outro rapaz, ele começou a inalar aquela fumaça tóxica, e foi inalando, dormindo, ao ponto dele, infelizmente, morrer asfixiado. E quando eu fiquei sabendo, no dia seguinte, do ocorrido, veja que foi uma morte boba, uma coisa tão inesperada, eu fiquei mal. Por quê? Porque eu trouxe à minha memória aquele almoço que nós tivemos, do brilho dos olhos dele dizendo: eu vou estar com a minha família até o final do ano. Quer dizer, ele projetou, ele arquitetou bem, ele elaborou, ele estava trabalhando para estar perto da família, mas ele não sabia o que estava destinado para ele. E essas questões do amanhã acaba trazendo uma certa inquietação. Quantas coisas nós projetamos e aquilo que projetamos muitas vezes não acontece, ou coisas que nem nós não projetamos às vezes acontece. O amanhã tem grandes surpresas, boas, médias e muitas vezes ruins, e assim é a nossa vida. Só que a gente não pode também, por não saber o que está na cortina do amanhã, deixar a vida de qualquer maneira, tocar a vida de qualquer jeito, para ver no que vai dar, para ver o que vai acontecer. Não, de fato não. A nossa vida de fato ela é organizada. Nós tentamos organizar caminhos, meios para chegar em vários objetivos. E a Bíblia nos recomenda administrar, ser gestor do nosso tempo, ser gestor das nossas ideias, ser gestor da nossa casa. Nós precisamos gerir tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. Não tenho dúvida alguma de que organizar a nossa vida nos permite alcançar com mais facilidade sonhos, objetivos, projetos da nossa vida. Então a gente não sabe o que está no amanhã, mas o fato de não saber não significa que eu tenho que levar a minha vida de qualquer maneira. Eu me projeto, eu organizo. Nós vivemos num mundo muito agitado, corre de um lado, corre do outro, termina uma faculdade aqui, já tem que pensar na pós, faz um culto aqui, já tem que pensar no próximo. Termina sexta-feira, a gente já está preocupado muitas vezes com a segunda. A nossa vida é muito agitada, muito corrida, e muitas vezes a gente acaba sendo envolvidos nesse mundo tão corrido, tão agitado, ao ponto das coisas mais básicas, simples, singelas da vida ficar de canto, não ser apreciada ou não ser valorizada. Eu gosto muito da MPB, da música dos Titãs, porque a música desses caras, em algumas partes, tem algumas verdades que a gente não pode negar. Existe uma música chamada Epitáfio, e essa música, ela fala de quem já está lá no final da vida olhando para trás. Nessa música, fala, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, devia ter errado mais, devia ter aceitado as pessoas como elas são. Quer dizer, essa música é uma reflexão de quem está olhando para trás, de quem errou muito ou acertou muito, de quem poderia ter feito melhor. É uma grande verdade isso. Se você parar para conversar com uma pessoa avançada em dias, ela vai falar de coisas boas e ruins, de momentos que ela acertou, de momentos que ela errou. E existe uma outra música também dos Titãs, que fala sobre o presente momento, daqui para frente. Eles falam na música: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Quer dizer, essa música daqui para frente é uma organização daqui para frente. E a nossa vida, ela caminha dessa forma. A gente precisa estar toda hora se ajustando, tentando entender os processos da vida. Por quê? Porque a vida é breve, meu amigo, minha amiga. A vida passa num piscar de olhos. A Bíblia vai nos relatar em vários momentos homens dizendo sobre a brevidade da vida. A gente olha para Abraão dizendo: eu sou pó e cinza. A gente olha para Moisés, e Moisés lá no Salmo 90, ele vai dizer que o homem vive 70 anos. Aqueles que conseguem chegar a 80, chega muito cansado. A gente olha para Davi, e Davi dizendo: entre eu e a morte é só um passo. A gente olha para Jó declarando: lembra-te de mim, Senhor, porque minha vida é um sopro. O próprio Jó, ele vai dizer que o homem que é nascido de mulher tem poucos dias. Quer dizer, a nossa brevidade na vida é muito rápida. Em Provérbios a gente pode encontrar: não te glories do amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. O filósofo Heráclito, ele diz que nenhum homem pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque todas as vezes que ele vai se banhar no rio, as águas não são mais as mesmas, e nem muito mesmo o rio, porque as águas já passaram. Assim é a nossa vida. E nessa corrida desenfreada da nossa vida, de ter que se organizar, mas sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, entendendo que a nossa vida, os anos passam muito rápido, como é que a gente se organiza, como é que a gente estrutura a nossa vida, nessa vida tão agitada, que muitas vezes a gente até carrega para a nossa vida com Deus, essa agitação. Pois muito bem, esse texto que nós lemos aqui nos traz algumas lições. Jesus está basicamente dizendo o seguinte: calma, dá uma desacelerada aí. Jesus está com os seus, e ele vai dar uma freada radical nos anseios dos seus discípulos. E Jesus vai dar uma freada no quê? Nas coisas mais básicas da vida: comida, bebida, vestimenta, que é o que a maioria dos seres humanos correm atrás, de ter, para ter mais, para quando conseguir ter, buscar ter mais. E Jesus está dando uma freada radical para que as pessoas que de fato olham para a vida só como um caminho para ter, pare e reflita um pouquinho mais nas coisas mais essenciais do ser humano. Então ele vai estar falando ali: olha, por que vocês estão andando inquietos ou ansiosos com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Então Jesus, ele vai trazer algumas lições de coisas bem simples da natureza. Ele vai dizer: olha, vamos olhar para os pássaros. Veja, os pássaros não têm casa, contudo eles não plantam, contudo eles não trabalham, mas mesmo assim eles são cuidados. Mesmo assim, o olhar de Deus está sobre eles. Jesus vai olhar para esses e vai dizer: veja, as ervas do campo são bonitas, elas nascem e amanhã já estão murchas e logo são queimadas. Quanto mais vocês que são filhos de Deus. Quer dizer, Jesus está falando, comparando com coisas tão singelas, como Deus, ele está com os olhos bem atentos sobre nós. E eu queria que você aprendesse comigo aqui esta noite, com a palavra de Deus, quais são os caminhos para que a gente desacelerasse aí, nesses anseios que muitas vezes você tem, eu tenho, e que isso prejudica demais a nossa qualidade de vida, e a gente deixa de experimentar as coisas básicas que faz com que a nossa vida se torne o sobrenatural. E a primeira coisa que Jesus me ensina nesse texto, se você está com a sua Bíblia aberta, é de que nós precisamos viver a vida como
se não houvesse o amanhã. Viva a vida como se não houvesse o amanhã. E se eu fosse intitular essa mensagem aqui para você, eu diria: desembrulhando um presente chamado hoje. Nós precisamos entender que o amanhã, os compromissos que agendamos para amanhã são incertos. Não depende exclusivamente de mim e de você. O amanhã não está nas nossas mãos. Tiago, em sua carta, ele vai dizer assim: vós que planejais ir até uma cidade, dizeis: vamos até a cidade, vamos negociar ali, ganhar dinheiro. Vós não sabeis que a vossa vida é como uma neblina que logo é dissipada. Vós, em vez de dizer vamos ali fazer planos, vós deverias dizer se Deus quiser. Então, o amanhã é uma agenda incerta. O amanhã não está nas nossas mãos. E se o amanhã não está na minha mão, na sua mão, eu não posso então me angustiar por ele. O que eu faço então? Eu vivo de maneira leve, porque os excessos podem nos levar a um estado de nunca estar satisfeito. E aí a gente carrega pesos desnecessários para a vida. As inquietações, as tormentas, as aflições. Quantas pessoas terminam o seu expediente na sexta-feira e em vez de desfrutar o sábado e o domingo, ele já está angustiado com a segunda, com o trânsito que vai enfrentar, com o patrão que vai ter que encarar. Ele acaba deixando de viver os 2 dias de descanso para viver mais uma vez uma rotina cansativa. Isso é ansiedade. E muitas pessoas vão gerando dentro de si esse acúmulo de preocupações, de inquietações, de buscar ter, de pagar as contas. Eu não estou dizendo que você tem que andar de qualquer maneira e não se preocupar com a sua vida civil, e não se preocupar com as suas responsabilidades sociais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que isso não pode ser a maior preocupação da sua vida. Isso não pode ser o carro-chefe da sua vida. Isso não pode designar os seus caminhos. Por isso muitas pessoas estão doentes. Por quê? Porque vão acumulando ansiedade, preocupações, e elas vão se acarretando, e daqui a pouco, amigo, daqui a pouco, amiga, isso vai transbordar, e se transbordar vai desencadear doenças, e daqui a pouco você vai se deparar com situações de estar num psicólogo, no hospital, tratando as ansiedades que muitas vezes você vai colocando dentro de si, e não tem a válvula de escape. E por não ter a válvula de escape, você por si só, querido, vai se perdendo no labirinto dessas inquietações da vida. Pasmem vocês, existem muitas pessoas vivendo assim, lá fora e aqui dentro. Elas estão preocupadas, elas não conseguem mais ter uma noite de descanso. O cérebro dela não para. Os compromissos tomam todo o seu tempo. E isso tira a qualidade de vida que você poderia ter e que você poderia desfrutar. Então a primeira coisa que Jesus está me ensinando dentro desse texto é para que eu viva o hoje e deixe o amanhã para o amanhã. É para que eu não carregue pesos desnecessários. É para que eu não fique com a minha agenda no amanhã, deixando de viver o hoje, deixando de aproveitar o hoje, o aqui e o agora. A outra coisa que esse texto me ensina é que nós precisamos tomar decisões importantes hoje e não amanhã. Em Deuteronômio, a gente vai encontrar a decisão do hoje. Se quiseres servir a Deus hoje, não rotule ou não
não fique transferindo, adiando datas para mudança na sua vida, de coisas que estão fora do lugar e que precisam ser colocadas. É hoje, por isso que nós chamamos de presente, porque nós o ganhamos, nós o recebemos, nós estamos aqui, é palpável, eu estou vivo, você está vivo, por isso nós podemos dizer presente. O amanhã, quando chegarmos nele, já não será mais amanhã, será um presente. Então viva esse presente, desembrulhe esse presente. O que você vive no seu dia a dia? Desembrulhe esse presente, veja quais são as suas prioridades. Estamos enfrentando há 3 meses um estado de isolamento, em que não podemos estar perto uns dos outros, e algumas pessoas, elas têm a capacidade e a coragem de dizer que Deus está em primeiro lugar nas vidas delas, mas elas não são capazes de participar de um culto online. Aonde estão as nossas prioridades? Aonde estão as nossas escolhas? As nossas escolhas fazem quem somos. Então, viva a vida como se não houvesse o amanhã, para que você desembrulhe esse presente tão precioso que é a vida, e essa vida possa ser gozada de uma maneira bem profunda, com tudo aquilo que é prioridade para você. A segunda coisa que Jesus me ensina nesse texto é que precisamos desacelerar os nossos anseios, ou correremos um grande risco de se acidentar na angústia. Então, o conselho da palavra de Deus para nós hoje é: desacelera aí, vai, dá uma pisada radical nesse freio. Você está correndo demais, cara. Eu muitas vezes na minha vida fui assim, afoito. E diz um ditado, né, que o apressado ele come cru. O apressado muitas vezes ele passa desapercebido. O apressado muitas vezes ele deixa de ver os detalhes. O apressado ele se cansa facilmente. O apressado erra muito mais do que quem vai devagar. Os excessos podem nos levar a um estado de nunca estar satisfeito. Nunca iremos parar. Por mais que você pare, as coisas em sua volta estarão em movimento. E nós precisamos entender isso. Porque se você se apoderar dessa ganância de ter, você nunca estará satisfeito. Mas quando você entende o que é gratidão por aquilo que Deus colocou na sua vida, essa porção que você terá, fará com que você desfrute de uma maneira mais suave a vida. Não andeis ansiosos. Em várias passagens nós vamos encontrar sobre ansiedade. Olha como Jesus é atual e muito à frente do nosso tempo. Jesus está falando da ansiedade. Qual é a doença do século 21? A ansiedade. E que desencadeia muitas outras doenças, como depressão, que leva muitas pessoas ao suicídio, porque as pessoas não sabem gerenciar a sua própria emoção, a sua própria razão, as suas próprias escolhas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença do Pai, por meio de orações e súplicas. Pedro, ele declara: olha, lança sobre ele vossas ansiedades, e ele cuidará de vós. Então desacelera aí, para que você não corra o risco de entrar no labirinto da angústia, e assim se perder, tendo tantas coisas para desfrutar, e não sabendo aproveitar. Porque muitas vezes a gente tem as coisas que são necessárias para nos fazer feliz, mas parece que a gente quer outras coisas. Eu sempre digo algo:
quando nós alcançarmos uma realização, aquela realização por um determinado tempo vai nos satisfazer, mas em algum momento aquilo cai, e a gente vai em busca de outras realizações, e quando nós nos perdemos sobre isso, acaba que a nossa vida perde até o sentido. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo nesse texto é: viva a vida como se não houvesse um amanhã. A segunda coisa é: desacelere aí os seus anseios, para você não cair no labirinto da angústia. E a terceira coisa, mais importante, que nos trará o norte, que nos fará se tornar de fato homens e mulheres sábios, que saibam administrar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos relacionamentos, é buscar de fato o reino de Deus e a sua justiça. Isso é poderoso demais. Quer dizer, Jesus está dizendo: vamos trocar, vamos fazer uma troca, de maneira prática aqui para você entender. Em vez de vocês ficarem atordoados, buscando, dá uma desacelerada, busque o reino de Deus e a sua justiça, e aí aquilo que você busca tão desenfreadamente, o Pai Celestial, que conhece as suas necessidades, vai trazer honra sobre a sua vida, vai trazer realização, vai trazer muito mais do que você espera. Não pense que você vai surpreender Deus, porque você não surpreende Deus coisa alguma, mas Deus é especialista em nos surpreender com a sua grandeza. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, os projetos, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, se você for sábio, inteligente, você vai entender que esse conselho de Jesus fará você encurtar caminhos, fará que você não entre em labirintos, capaz de tirar a tua paz de espírito. E qual é o caminho? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? Pastor, na minha concepção, buscar o reino de Deus é vir à igreja. Na minha concepção, é orar. Na minha concepção, pastor, orar é pagar um preço. Tem tanta coisa que está dentro do que é buscar o reino de Deus. Mas uma das coisas que eu acho mais bonito e que eu poderia compartilhar com você é que buscar o reino de Deus é se tornar um mordomo da vontade de Deus. Cara, nem a vida que você tem é tua, nem a vida que você tem é tua. Nós somos apenas mordomos, e quando Ele nos chamar pelo nome, prestaremos conta. Então, precisamos entender isso que Jesus está dizendo: busque o reino de Deus. E aí, querido, buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, é estar conectado com Deus, é entender os direcionamentos, as instruções, é entender os segredos do coração de Deus. E aí, queridos, envolve tantas as coisas que nos levam a fazer a vontade de Deus: amar a si, amar o próximo, obedecer aquilo que Ele está nos direcionando, buscar a vontade de Deus e a sua justiça nos trará saúde espiritual, mental e até mesmo física. A nossa vida nada mais é do que um empréstimo, e nós pagaremos novamente, colocaremos na mão do Criador. Deus está dizendo assim: não fique tão preocupados com coisas tão pequenas, porque isso é tão transitório, tão passageiro. Lembre de um cantor do ano passado que estava no auge da sua fama, tão jovem, e que viajou no seu jato para encontrar a sua namorada, e no meio do trajeto a aeronave cai. A nossa vida é um sopro. Nós estamos buscando aquele que é imortal. O nosso relacionamento é do mortal para o imortal. Precisamos abaixar mais o salto, descer mais o pedestal,
Entendemos que somos pó, como Jó está dizendo, que a nossa vida é muito rápida, e que não somos essa bola toda que pensamos que somos. E quando entendemos a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, nos submetemos aos seus valores, seus princípios, suas ordens, a nossa vida só ganha sentido quando nós estamos enxertados na videira celestial. A vida vale mais. A tua vida vale mais do que um pássaro. A tua vida vale mais do que a erva do campo. Seja feliz, construa sim, realize os teus sonhos, mas não faça disso a tua bandeira maior de vida. Deixa o legado, os valores que as pessoas vão ler, e que nela, nos valores da tua vida, possa se encontrar um homem e uma mulher que buscou apaixonadamente por Deus, que entendeu que Deus é prioridade, que Jesus é o melhor amigo, que o reino de Deus é a maior riqueza que um homem pode adquirir enquanto vivente. Não seja um cantor nos altares da igreja, sem saber qual é o seu propósito. Não seja um pregador nos altares da igreja, sem saber qual é o seu propósito. Não seja um membro nas cadeiras da igreja, sem saber qual é o seu propósito. Abre a sua mente, vamos ser ricos, porque Deus está proporcionando para a gente experimentar a boa e perfeita vontade dEle. E qual é a boa, perfeita e vontade de Deus? É que estejamos sintonizados, alinhados, entrosados com a vontade do Pai Celestial. Que a nossa vida seja as escolhas mais corretas. Pastor, então o Senhor está querendo dizer que a busca pelo ter deve ser secundário? Sim, estou querendo dizer isso. Sim, a palavra de Deus está querendo dizer isso para você. Só que nós nos deparamos com o contrário. A inversão de valores, ela é clara, ela é nítida. Porque muitas pessoas têm esse discurso com muita facilidade. Falar é fácil. Esse discurso de que Deus é primeiro lugar na nossa vida, na vida de muita gente é balela. Porque, queridos, entre o discurso e a prática, existem as nossas escolhas, de realmente se posicionar para aquilo que nós queremos nas nossas vidas. Eu demorei muito para entender isso. Estou aprendendo isso na minha vida e estou corrigindo isso há tempo. Por muitos anos da minha vida, eu busquei coisas mais do que Deus, mesmo conhecendo Deus na minha vida. E eu estou trocando isso. Eu decidi trocar. Eu decidi escolher Deus na minha vida. E aparentemente parece que quando nós escolhemos Deus, quando a gente desacelera na vida material, parece que a gente não está enriquecendo, mas é o contrário. Quando nós escolhemos Deus, o cuidado dele vem junto. Quando escolhemos Deus, nós crescemos como seres humanos, nós crescemos intelectualmente, nós passamos a evidenciar a imagem de Jesus Cristo. E isso é riqueza que nenhum homem pode comprar, a não ser se for dado e dado pela graça de Jesus Cristo. Então eu quero encerrar essa mensagem aqui essa noite, dizendo isso para você. Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Desacelere esses teus anseios de ter, mais do que ser. Busque em primeiro lugar esse reino que vai te fazer um homem ou uma mulher de Deus aqui na terra. E para isso, nós precisamos ter coragem em nossas escolhas. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas são feitas diariamente.
Nós todos os dias escolhemos coisas. Por mais que você decida não fazer nada, já é uma escolha. Ora, decidir não fazer nada, isso acarreta em uma escolha. As nossas escolhas passadas fizeram quem somos hoje. As escolhas daqui, hoje, nos farão no amanhã. E nós precisamos então fazer uma leitura profunda de que, se de fato esse texto aqui de Mateus, narrativa de Jesus, se a gente não tem reproduzido isso no século 21, Jesus está há mais de 2000 anos falando: calma com a ansiedade, gente, vai devagar. Olha como esse Deus é além do nosso tempo. E nós vivemos no século da ansiedade. Dá uma desacelerada aí, vai, para que você possa experimentar as coisas mais singelas da vida, a família, o próprio Deus, livros, enfim, tantas coisas boas, que nessa corrida muitas vezes desenfreada a gente passa desapercebido. Eu quero terminar dizendo para que você escolha a escolha certa. E Jesus está dizendo que a escolha certa é buscar o reino de Deus. Essa é a escolha mais rica. Josué, lá no final da sua vida, já velhinho, diante de todo o povo estava indeciso, o povo estava buscando deuses, então não sabia se servia a Deus ou aos deuses. Então Josué chamou todos aqueles milhões de pessoas e posicionou todos eles para dizer o seguinte: tomem uma decisão, escolha hoje a quem vocês querem servir, aos deuses que os vossos pais serviram, ou ao Deus que vos libertou do Egito. E aí Josué vai dizer assim: porque eu já tenho uma decisão, já tenho a minha escolha, eu e a minha casa somos de Deus, e a Ele serviremos. Ninguém fará essas escolhas por você, nenhum pastor escolherá por você, a não ser você mesmo. Então, se você quiser andar na sua vida buscando ter, você vai ter. Mas se você colocar em primeiro lugar esse reino de Deus, esse envolvimento com a vontade celestial, eu posso lhe garantir, através da palavra e das promessas do Rei Jesus, que você, além de ter a grandeza do reino dentro de você, você se tornará um homem próspero, de tantas formas, de tanto jeito. Então vamos ser inteligentes, vamos ser sábios, vamos ser instruídos por esses conselhos de Jesus, de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele tem todo o cuidado, assim como Ele cuida dos pássaros, assim como Ele cuida da erva do campo, quanto mais de você, que é o sinete da criação, que é o objeto do amor de Deus, que é a coisa mais preciosa que Deus já criou na existência. Porventura, Deus não cuidará de você? Claro que sim. Mas do que adianta ter as riquezas deste mundo, ser honrado em tantos lugares, e estar tão distante da vontade do coração de Deus? Essa manhã, essa noite, eu lhe chamo para essa reflexão, para que você desacelere e venha se derramar, se envolver, se deleitar, aleluia, na vontade preciosa de Deus para a sua vida. Deus nos chamou para ser parte do projeto dele. Ele está contando conosco. Compete a nós decidirmos e escolhermos se queremos nos envolvermos com as coisas do presente século, ou de fato, se queremos ser molhados pela graça de Deus, que nos levará à eternidade. Eu e minha casa, eu decidi que a minha vida
nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, será para servir, para glorificar o nome daquele que me resgatou, daquele que me tirou da terra de perdição, daquele que me tirou do lamaçal do pecado, daquele que muitas vezes me deu tantas oportunidades. A minha vida é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Então hoje aqui diante do Senhor, que nós possamos bradar, para que Ele ouça e para que Ele veja, que buscaremos Seu reino e a Sua justiça, e andaremos para a glória de Seu nome. Eu gostaria de orar com você, cantar também. Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ser honrado, querido, na faculdade, ser honrado em tantos lugares, está longe do propósito de Deus. As riquezas deste mundo, por ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Senhor, nós nos colocamos diante de tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a riqueza que é o reino, esse reino que está à nossa volta e que está dentro de nós, esse reino que é um jeito de viver, uma nova forma de enxergar a vida. Nos ensina, Senhor, Tu és o rei desse reino, nós somos Teus súditos, ó Senhor. Não nos deixe perdidos, Senhor, em tão coisas que embaraçam as nossas vidas, que tiram o foco de vivermos aquilo que devemos viver. Ó Deus, que possamos focar na eternidade. Sim, Deus, desfrutando aqui na terra do melhor dessa terra. Sim, Deus, experimentando aquilo que o Senhor quer que experimentemos. Mas, ó Deus, isso não pode ser, não deve ser o carro-chefe da nossa vida, a bandeira que vamos levantar. A nossa bandeira é o reino, nossa vida é uma vírgula aqui na terra. Deus nos ensina a nos envolver com o reino de Deus, nos ensina a Te amar, amar o próximo, amar a vontade do Senhor, obedecer nos Teus caminhos. Oh Senhor, nos ensina. Queremos estar com as bandejas, porque nós somos mordomos da Tua vontade, Senhor. Queremos buscar o reino e a Tua justiça. Queremos buscar o reino e a Tua justiça, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu cumprirás